Em um mundo em que o entretenimento era controlado por grandes redes de TV e locadoras dominavam as esquinas, uma ideia ousada nasceu da frustração de um homem comum. Ele não sabia, mas estava prestes a mudar a forma como o mundo assistiria a filmes para sempre. Essa é a história da Netflix, uma empresa que começou com um envelope vermelho enviado pelo correio e se tornou um império de bilhões de dólares, mudando, para sempre, o que chamamos de assistir televisão. Mas como uma simples locadora por correspondência, conseguiu desafiar gigantes como a Blockbuster e transformar a indústria do entretenimento mundial? A resposta está em uma série de decisões visionárias, riscos quase fatais e uma obsessão por entender o comportamento humano diante da tela. Tudo começou em 1997, em Scotts Valley, Califórnia. Reed Hastings, um engenheiro de software, havia acabado de pagar uma multa de $40 por atrasar a devolução de um VHS da locadora Blockbuster. Frustrado, ele pensou: e se as pessoas pudessem alugar filmes, sem precisar sair de casa? A ideia parecia simples, mas revolucionária para a época. Junto com Mark Randolph, Hastings fundou a Netflix, uma locadora que enviava DVDs pelo correio sem multas por atraso. Era o início de um modelo de negócio totalmente novo. No começo, o público não entendeu bem o conceito. As pessoas ainda preferiam ir até as lojas, conversar com o atendente, escolher uma capa bonita e levar o filme para casa. Mas a Netflix apostou em algo que poucos enxergavam: a comodidade. Eles sabiam que o tempo das pessoas era o novo ouro, e quem economizasse minutos preciosos do consumidor ganharia sua fidelidade. A grande virada veio com um modelo de assinatura mensal. Em vez de pagar por aluguel individual, o usuário pagava um valor fixo e podia assistir quantos filmes quisesse, sem multas. Foi o embrião do que, anos depois, se tornaria o streaming. Mas toda boa história precisa de um vilão. E naquela época, esse papel era da Blockbuster, o gigante azul com mais de 9.000 lojas espalhadas pelo mundo. Em 2000, a Netflix enfrentava dificuldades financeiras. As perdas acumulavam-se e os investidores perdiam a paciência. Foi então que Reed Hastings fez uma proposta à Blockbuster: vender a Netflix por $50 milhões. A resposta foi uma risada. O CEO da Blockbuster achou a ideia absurda. Afinal, quem trocaria uma rede sólida de lojas físicas por um serviço de aluguel pela internet? Mas a risada da Blockbuster seria o prelúdio da sua ruína. Enquanto o mundo mudava silenciosamente, a Netflix esperava o momento certo. E ele chegou em 2007, quando o streaming online finalmente se tornou viável. A empresa lançou seu serviço de vídeo sob demanda, permitindo que os assinantes assistissem a filmes instantaneamente, sem esperar o correio. A Blockbuster tentou reagir, mas era tarde demais. Presos a um modelo físico e lento, eles não conseguiram se adaptar à velocidade da era digital. Em 2010, a Blockbuster declarou falência. E a Netflix estava apenas começando. O sucesso do streaming abriu as portas para algo ainda maior. A Netflix percebeu que não bastava exibir conteúdo de outras produtoras. Ela precisava criar suas próprias histórias. E assim, em 2013, nasceu House of Cards, a primeira série original da plataforma. O impacto foi imediato. Pela primeira vez, uma empresa de tecnologia desafiava os estúdios de Hollywood. A Netflix havia descoberto o segredo: os dados. Enquanto as TVs apostavam em intuição e pesquisa de audiência, a Netflix analisava milhões de cliques, pausas e preferências. Ela sabia exatamente o que o público queria assistir, antes mesmo que o público soubesse. Com isso, ela construiu um catálogo personalizado, oferecendo a cada pessoa um universo sob medida. A Netflix não vendia apenas filmes, vendia a sensação de que o conteúdo havia sido feito especialmente para você. Mas nem tudo foram acertos. Com o crescimento vieram novos desafios: concorrentes poderosos, aumento de custos e a perda de direitos de grandes títulos. Em meio a essa guerra do streaming, a Netflix teve que se reinventar mais uma vez. A resposta? Investir pesado em produções originais globais. De La Casa de Papel a Round 6, a empresa provou que boas histórias não têm fronteiras. Pela primeira vez,
Uma série espanhola ou sul-coreana podia se tornar fenômeno mundial. Tudo graças a um algoritmo e uma aposta na diversidade cultural. Mesmo enfrentando quedas de assinantes e crises de mercado, a Netflix continua ditando tendências. Seu verdadeiro poder não está apenas nas séries que produz, mas na cultura que cria em torno delas. Hoje, a Netflix é muito mais do que uma empresa de entretenimento. É um símbolo de transformação digital, ousadia e reinvenção constante. De um envelope vermelho ao streaming global, sua trajetória mostra que a inovação não nasce do sucesso, nasce da insatisfação. Reed Hastings queria evitar uma multa, e acabou criando um império. E talvez essa seja a maior lição por trás da história da Netflix, que grandes revoluções começam quando alguém decide fazer algo melhor, mesmo que pareça pequeno demais para mudar o mundo. Então, da próxima vez que você apertar o play em uma série, lembre-se, por trás daquele clique, existe uma história de coragem, teimosia e visão. A história secreta do sucesso da Netflix. Se você gostou dessa narrativa, curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho. Porque aqui, cada história tem um segredo que vale a pena ser descoberto. Até a próxima!